Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. A gente está de volta com o nosso TVU Notícias e com muita informação para você. Hoje é o Dia Mundial da Água e muitas atividades educativas e também de recreação estão sendo realizadas ao longo da semana em Uberlândia. Idosos ao volante. Tem aumentado e muito o número de homens e mulheres com mais de 50 anos tentando tirar a primeira carteira de habilitação. A escolha certa na hora do vestibular. Como decidir o futuro profissional? Nós vamos responder no TV Notícias de hoje, que tem muito mais. O nosso telejornal está só começando. Hoje é o Dia Mundial da Água, data definida pela ONU, Organização das Nações Unidas. O dia é importante para discutir e promover o bem mais precioso da terra. Em Uberlândia, jogos educativos, brincadeiras, teatro, palestra. Várias atividades foram promovidas pelo DEMAI e também pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico. Água, bem precioso que, se não for valorizado, pode acabar. Em média, 150 litros de água são desperdiçados nas casas de Uberlândia. Esses e outros ensinamentos foram apresentados na palestra. Yasmin é estudante da Escola Municipal Antonino Martins da Silva. Ela conta que gostou de aprender mais sobre como usar a água com consciência e aplica algumas dicas em casa. Eu costumo escovar os dentes com a torneira fechada, lavar a louça com a torneira fechada, demorar menos no banho, isso que eu faço. A Semana da Água conta com várias atividades lúdicas, uma estratégia para as crianças aprenderem brincando a importância de cuidar de um dos recursos mais preciosos que temos, a água. Essas crianças nós sabemos que são o futuro do nosso país, né? Então a gente acredita que conscientizá-las a gente pode ter um retorno positivo no futuro, então é importante começar por elas. A criança, ela tem uma consciência maior, ela consegue trabalhar com os pais, então desde pequena a gente vê que a visão do futuro dela, se a gente trabalhar desde pequenininhos, a visão do futuro vai mudar. Após a palestra, os estudantes se divertiram com a apresentação do Teatro de Fantoches. No tom de brincadeira e com muito bom humor, os personagens transmitiram a importante mensagem: temos que cuidar da água enquanto é tempo. Sim, a gente percebe que fora de sala o envolvimento deles é muito maior. A aprendizagem em espaços transformantes acaba assimilando muito melhor o conteúdo do que dentro da própria sala de aula. E para eles é muito importante. Em especial, esses alunos que são do distrito, da zona rural, estar aqui vivenciando esse tema que eles aprendem em sala, é importante. Os alunos também aprenderam que dia 22 é comemorado o Dia Mundial da Água. Luciano acredita que todos os dias temos que cuidar do precioso recurso natural. Todos os dias, porque sem ela nós não podemos viver, né? Nós dependemos dela para tudo. E como nós vimos aí, os exemplos com certeza vêm dos mais jovens e que multiplicam esse conhecimento de dentro da escola, em casa e nos outros ambientes que eles estão inseridos também. E agora vamos à previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, o dia começa quente. A quinta-feira será de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Tupaciguara, pode chover ao longo do dia, com possível temporal no fim da tarde. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e máxima de 31. Em Patos de Minas, o dia também será de sol, com possibilidade de chuva, principalmente à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba, o dia já começa com muito sol e pode chover ao longo do dia. Mínima prevista é de 21 graus e máxima de 34. Em Araguari, existe a possibilidade de chuva, mas a predominância mesmo é de sol e muito calor. Para esta quinta, a mínima prevista é de 16 e máxima de 30 graus. Para você que é amante da dança, especialmente do balé, fique ligado. Tem evento em Uberlândia e com muitas apresentações de graça à comunidade. A Daniela Malagoli traz mais detalhes pra gente. É isso mesmo, Flávio. Nessa terceira edição do Balé em uma Semana, tem gente até de Cuiabá que veio para participar. E quem dá os detalhes para a gente é Fernanda Bevilacqua, que é a idealizadora do evento. Fernanda, nessa área da dança, então, é que nunca pode parar de estudar e aperfeiçoar, né? Essa é uma das propostas do evento?
Isso, esse é um dos objetivos do Balé em uma Semana, né? Juntar o máximo de pessoas, de artistas da dança, do balé clássico, professores, alunos, e que eles possam se encontrar para estudar, para se aperfeiçoar, para se aprofundar nessa arte, né? Que é tão complexa do balé e tão linda. Conta pra gente um pouquinho da programação. Já começou o evento, mas vai até domingo e tem oficina aí para quem quiser participar, ainda dá tempo, né? Dá tempo, sim. No sábado, a gente inicia, então, na verdade, na sexta, a gente inicia as oficinas com o professor Glauco Fernando. Ele vai dar uma oficina de balé clássico com ênfase em giro. No sábado, vão ser oficinas com a Zélia Monteiro, de São Paulo, e ela vai dar oficina para estudantes com a observação de professores, e esses mesmos professores vão fazer um curso com ela no domingo. É um curso de análise funcional do movimento no balé. Então, para a gente finalizar, ainda dá tempo? Quem quiser participar, como que faz? Sem dúvida ainda dá tempo. Podem vir direto no Ike Dança, Rua Felisberto Carrijo 386, bairro Fundinho. Ou pode também nos enviar um e-mail para o ikedanca@gmail.com solicitando a inscrição. Todas as informações estão em redes sociais do Ike Dança, Instagram e Facebook. E pelo e-mail também pode ser solicitado essa inscrição. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Fernanda. Flávio, é com você. Obrigado, Daniela, pelas informações. E daqui a pouco, idosos ao volante. Tem aumentado e muito o número de homens e mulheres com mais de 50 anos tentando tirar a primeira carteira de habilitação. E se existe alguma recomendação médica antes de enfrentar o trânsito, nós vamos responder também depois do intervalo. Eu volto já. A Prefeitura de Uberlândia já realizou mais de 3.000 negociações com contribuintes que tinham dívidas com o município, como ISS, IPTU, entre outros tributos. O desconto da dívida chega a 90% se paga de uma única vez. E os descontos são progressivos de acordo com o número de parcelas. A Secretaria de Finanças espera arrecadar R$20 milhões. Dinheiro que pode ser usado na educação, saúde e em outras áreas. Para simulação e também negociação de débitos, procure a plataforma de atendimento no centro administrativo. A gente segue falando de trânsito. Tem aumentado o número de homens e mulheres com mais de 50 anos tentando tirar a primeira carteira de habilitação. Muitos por vontade própria, outros por necessidade. Dona Maria Helena tem 61 anos. Ela entrou na autoescola pois a mãe está com problemas de saúde e precisa de consultar com frequência. Pagar táxi e também ônibus não tem sido fácil, segundo Maria Helena, e ela está tentando tirar carteira há 3 anos. Aí eu resolvi ir para a autoescola porque eu necessito de todo dia levar minha mãe ao médico e para mim mesmo, todo dia tomar ônibus não está sendo difícil. A dona Cléciomália também começou a tentar tirar carteira por necessidade. É por causa do meu esposo, que não sabe ler nem escrever. E nós já somos casados há 47 anos. Nossos filhos estão todos casados. Eu tenho netos que já formou, já estão tudo de maior, graças a Deus. Então nós não temos assim para falar, eu preciso sim, porque nós temos um filho que mora longe, né? E eu estou investindo nesse sentido. É uma qualidade de vida, né? É uma liberdade que a gente tem. Aqui nessa autoescola, cerca de 5% dos alunos têm 55 anos ou mais. E segundo o diretor, a procura dos idosos pela autoescola tem aumentado cada vez mais. A gente tem notado ultimamente uma procura maior dos idosos, né? E eu acredito que sejam todas as atividades. O idoso ele tem muita vantagem sobre o mais jovem. Ele tem alguma desvantagem física, né, como por exemplo, enxerga menos, tá? Mas ele ganha em cautela, ele ganha em obediência, ele é uma pessoa mais respeitosa, ele obedece mais o instrutor, respeita, ele tem cidadania. Geso é instrutor há 10 anos e já deu aula para aproximadamente 50 alunos idosos. Ele relembra o caso de uma senhora que nunca tinha dirigido e foi aprovada na 3ª tentativa. 72 anos ela começou do nada, né, não sabia nada, e eu ensinei ela a dirigir.
Inclusive ela do Cruzeiro dos Peixotos, ela vinha de ônibus fazer essas aulas e ela me fez eu ir lá e ensinar ela a colocar o carro na garagem, que ela não dava conta. Aí eu fui e ensinei ela a colocar o carro. Então eu tenho um passado muito grande de quase 10 anos de experiência, né, de prática veicular. Eu já tive bastante aluno idoso. E, aliás, eu gosto de dar aula para gente idoso. Amo. Prefiro muito mais dar aula para gente idoso que para gente nova. A cautela e o carinho dos idosos com o Gesso é que faz com que ele goste tanto de ensiná-los a dirigir e, mais que isso, fazer de tudo para que eles sejam aprovados. A vantagem mais é a cautela, o carinho que as pessoas idosas, principalmente as mulheres, têm um carinho muito especial com a gente, sabe? Parece que ela pensa assim, que você é o Deus dela, você está fazendo aquilo com todo carinho, para ensinar ela a fazer as coisas, e ela fica muito feliz quando ela consegue aprender aquilo que você está ensinando para ela. Sabe? Se Deus quiser, eu quero passar. O tempo nosso é de Deus que determina, né? A gente viu aí na reportagem que nunca é tarde para começar nada na vida. E como o Brasil está envelhecendo, a expectativa de vida aumentou. Vamos ver sim mais idosos ao volante. Para começar a dirigir depois dos 60, não seria necessário ouvir um especialista na área de saúde? Esta e outras perguntas eu vou fazer agora para o médico geriatra, Dr. Ariovaldo José Pires. Dr. Ariovaldo, muito obrigado pela presença aqui hoje. Que agradeço. É interessante essa história. Quando a gente vai começar uma atividade física, a gente tem que passar por uma avaliação. Sim. Quando a gente vai começar a dirigir, depois de uma certa idade, também é necessário passar por uma avaliação? Sim, eu tenho toda essa certeza absoluta que é necessário passar. Por quê? Porque o envelhecimento dá problema na visão, dá problema na audição, dá problema nos reflexos. É muito... Hoje em dia, graças a Deus, eles estão com mais atividade física, com dieta, mas é muito difícil o idoso não tomar os remédios. Tem que ver se o remédio... Também as doenças de base dele, as doenças crônicas, hipertensão, cardiopatia isquêmica, arritmia, doença cognitiva, tem que olhar como é que ele está, a cognição, os reflexos, a parte músculo-esquelética, a parte de articulação do joelho, como é que tem que ter uma avaliação toda completa, porque requer muito, uma complexidade muito grande. O próprio trânsito, o trânsito é muito violento, né? As motos, né? Você tem que tomar cuidado com tudo, então tem que ter atenção, concentração. Né? O senhor falou uma coisa muito importante, a questão do medicamento. Naturalmente, se a gente está envelhecendo, a gente vai passar por mais problemas, inclusive cumulativos, de fatores cumulativos, e precisamos tomar algum medicamento aí com mais idade. Esse medicamento pode ter também alguns efeitos colaterais que podem implicar em algum problema na direção? Sim, principalmente os antidepressivos, que quase todo mundo toma, os benzodiazepínicos, que muito passa para insônia e ansiedade, né? Os analgésicos, opioides, que têm ação no sistema nervoso central. Então, todos esses medicamentos aí, eles podem interferir no sistema nervoso central e complicar, né? Qual seria o recado final do senhor, assim, em termos de conselho mesmo, para quem pretende tirar? A gente sabe que hoje, tirar a carteira de habilitação com mais idade é necessidade, às vezes, né? Eu acho, assim, formidável. Depois dos 60 anos, as pessoas, às vezes, até um sonho a realizar, né? Que não conseguiu durante os 18 anos, mas pode conseguir depois dos 60 anos. Até porque às vezes estão mais estabilizados, sim, está estabilizado, né? Financeiramente, já tem uma certa, né? Condição. Então, eu acredito que é formidável isso, né? E os idosos cada vez estão melhor, né? Se movimentando mais. Você vê, há 50 anos atrás a média era 43 anos. Né? Se passaram os anos, agora já está quase 68, daqui a pouco vai ser 73 anos. A expectativa de vida do brasileiro. E em 2025, 14% da nossa população vai ter mais de 60 anos. Então nós temos que estar realmente preparados. Tem que preparar bem. E com saúde. E esses que vão enfrentar, eles vão fazer uma prova, eles vão fazer uma prova prática, vão passar por exame médico, vão fazer o exame de oftalmológico, eles vão passar, eles passando têm o direito de... Porque ainda o Código Brasileiro de Trânsito... Eles não falam qual a sua idade para parar de dirigir, né? Só tem aquelas restrições que depois dos 65,
cada 3 anos tem que renovar a CNH, né? Com mais frequência. Que eu acho que é bem plausível, natural. Pela própria idade. Doutor Erovaldo, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos. Olha, eu que agradeço aí o convite, viu? Ficamos muito felizes. Agradeço. E olha só, depois do intervalo, a escolha certa na hora do vestibular. Como decidir o futuro profissional? Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Não saia daí, o TV Notícias volta já. Começa hoje a FEMEC em Uberlândia e vai até o dia 25, sábado, no Parque de Exposições do Camaru. O Grupo Luta pela Vida, a ONG do Hospital do Câncer, como é conhecida, terá um estande no local. Como o foco é o homem do campo, serão dadas orientações e palestras sobre o câncer de pele. São muitas atividades e amanhã terá palestra às 2 da tarde e na sexta, dia 24, às 2h30. A entrada do Camaru é de graça. Quem nunca ouviu aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? A resposta não é fácil, nem mesmo para quem já chegou na hora de prestar o vestibular. E a decisão pode ser para a vida toda. Pode, porque muitos jovens acabam desistindo da primeira escolha e partindo para outra. Claro que o ideal seria mesmo estar certo desde o primeiro momento. Vinícius tem apenas 19 anos e entrou na faculdade com 17. Antes de optar pelo curso de Física, gostava de números e tudo que envolvia matemática, resultado da paixão pelas exatas. Hoje, já está no 5º período. A única certeza que eu tinha antes de entrar é que eu queria ir para algum curso de exatas dentro da UF. Aí eu acabei parando aqui na Física Licenciatura. Marcos Vinícius estuda Economia na UFO. Antes, ele tentou cursar Medicina. O jovem conta que os pais indicavam a área de Engenharia. Além disso, ele não se identificou com o curso de Economia. Agora vai prestar transferência para Direito. Meu pai, quando eu contei para ele minha ideia de sair da Economia para entrar em outro curso, ficou um pouco com o pé atrás e tal. Mas agora eu penso em abandonar a Economia, trancar o curso e tentar o vestibular para Direito. E depois, posteriormente, arrumar um serviço. Hoje, nós temos a influência dos pais, né? Às vezes os pais quiseram tanto formar numa profissão, numa área, e não tiveram a oportunidade que os filhos hoje têm, que eles dão oportunidade para os filhos. Mas, indiretamente, às vezes até inconscientemente ou conscientemente, eles meio que vão direcionando para que os filhos escolham aquilo que eles gostariam de ter feito e não tiveram oportunidade. E os filhos, meio que pressionados, eles acabam abraçando aquilo que o pai sugeriu. Este psicanalista explica que dinheiro é uma questão importante, mas o lugar que ele ocupa na hora da escolha da profissão não deve e nem pode ser essencial. A gente vive uma sociedade gananciosa, então como que os pais muitas vezes querem que os filhos escolham a sua profissão? Baseado naquilo que vai ser rendável para eles. Qual é a profissão que vai dar mais dinheiro. Então, os pais podem, muitas vezes, conduzir os filhos visando isso. Então, isso é muito negativo. A influência dos pais é inevitável, mas eles precisam saber até onde podem e não podem ir na hora de auxiliar os filhos na escolha do curso ou da profissão. E em vez de tomar decisões por eles, é preciso ensiná-los a serem responsáveis pelas atitudes e as consequências dessas ações. Os pais, eles não devem dar a decisão, eles devem orientar. Porque a decisão, se ela for tomada assertivamente, os filhos não vão ficar com o bônus da decisão, porque foram os pais que tomaram a decisão por eles. E se negativamente essa profissão, essa escolha repercutir na vida deles, eles não vão assumir responsabilidade, porque foram os pais. Então, o pai tem que saber exatamente, os pais devem saber quando devem entrar e quando devem sair. Mas a palavra final sempre tem que ser dos filhos. Satisfeito com a área que escolheu, Vinícius conta que já sabe bem o que quer, só faltam alguns ajustes. O curso de Física Licenciatura, ele é um curso com um enfoque voltado para dar aulas. E, por causa disso, o curso oferece uma grande carga de matérias pedagógicas. E eu não me identifico muito com essa matéria pedagógica e nem com a área de docência. Então, eu pretendo pegar transferência para outro curso.
Parabéns aí ao Vinícius e aos outros jovens que, seguindo ou não na primeira opção, sabem bem o que quer e que os estudos são fundamentais para o futuro profissional. E olha que oportunidade interessante. A UFO oferece o serviço de orientação profissional para estudantes do ensino médio. O atendimento é realizado pela Clínica de Atendimento Psicológico. Para falar mais sobre esse serviço, eu recebo aqui no estúdio a Bárbara Siqueira, que é orientadora do programa de orientação profissional. Bárbara, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta, né? Quando esses alunos eles chegam lá no ensino médio, são muitas dúvidas? Sim, são muitas dúvidas e eles chegam muito inseguros também em relação à decisão, à escolha, porque muitas vezes essa escolha é perpassada por várias influências, né? Tanto da sociedade, tanto dos pais, quanto dos amigos, os grupos escolares, os professores também influenciam bastante. Então eles chegam com bastante dúvida, assim. E até em relação também àquela coisa do que dá dinheiro naquele momento, né? Sim. Que profissão que está dando dinheiro? Ah, então é essa que eu quero seguir, porque os próprios pais às vezes pressionam, não é mesmo? Sim, verdade. Isso é bem E é importante seguir aquilo que realmente gosta, ou que pelo menos tem afinidade, porque também dizer que gosta antes de iniciar a formação superior é meio relativo. Mas tem que observar pelo menos os dons que aquele jovem tem e para perceber que área ele deve seguir. Sim, com certeza. É muito importante o jovem observar as habilidades, né? A gente fala um pouco de autoconhecimento também, e para que ele possa saber diferenciar o que é hobby, o que ele gosta de fazer na hora do lazer dele e o que realmente ele vai fazer durante toda a vida dele. Porque o trabalho, às vezes a escolha profissional ela tem esse peso, porque é uma coisa que a gente vai fazer, que teoricamente se faz durante a vida toda. Claro que hoje em dia existem outros trajetos que você pode ter, você pode desistir no meio da faculdade, você pode fazer uma especialização em outra área. Então, assim, existem muitas possibilidades, mas o autoconhecimento é uma dos aspectos mais importantes nesse processo de escolha profissional. Bárbara, e quem tem interesse em participar desse projeto de vocês de orientação, ligado à comunidade externa, à UFO, o que deve fazer? Elas devem enviar um e-mail para o opufopsico@gmail.com com o nome, o telefone, a idade e a série e qual escola que estuda. E aí nós vamos entrar em contato com essa pessoa para que a gente possa conhecer ela melhor e então montarmos o grupo, né, de atendimento. Que é muito importante. Olha, Bárbara, muito obrigado pelas informações mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. O TV Notícias desta quarta-feira acaba aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.